Boa noite. Estamos de volta com mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos e sempre pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Lá você encontra quase 70 programas. Esse, na verdade, é o programa número 70. Este programa eu tenho, já que são 70, uma marca, né? Eu estou trazendo duas pessoas em vez de uma. Vale como um programa só, mas são duas pessoas, tá? Um programa hoje de uma característica quase que teatral. Amadoristicamente teatral, profissionalmente teatral, não sei, vou discutir um pouco aqui, porque o tema do programa de hoje é justamente o teatro na Baixada, o teatro amador na Baixada, e a ação desses dois convidados que estão aqui comigo hoje, que é o Augusto César Estevam da Silva, que eu sempre chamei de Guto, vou chamar de Guto ainda, e a Maria Luísa de Paiva Diniz. Maria Luísa. Eu tenho aqui uma lista de atribuições, aqui o currículo deles eu teria que ter uma ficha adicional, tá? Mas eu vou me pegar no fato dos dois serem aficionados pelo teatro e também pela educação popular e, em virtude disso, serem responsáveis por uma companhia chamada Companhia Recriapalhando, da qual nós vamos falar no terceiro bloco. Neste bloco, como é de praxe, eu peço que vocês se apresentem e a gente vai interagindo aqui de uma forma informal para saber um pouco de vocês e do que vocês fazem para a cultura da Baixada. Bom, nós viemos do interior, né, de São José do Rio Preto, já há 12 anos pelo menos, né? E fizemos um trabalho bastante intensivo aqui no Colégio Objetivo durante praticamente 12 anos, na Prefeitura Municipal de São Vicente, através da Secretaria de Cultura, em projetos sociais, né, das oficinas teatrais de São Vicente, trabalhando intensamente com as pessoas, assim, com a população, né, que se inscreve para essas poesias, para essas oficinas, né? E você falou poesia por ato falho, isso. Mas consta aqui que a senhora também é poetisa. Essas oficinas isso eu já sou de nascença, né? Eu nasci poeta e é um problema sério isso, porque a gente não consegue fugir dessa sina, né? Então a gente vive transformando todas as coisas da vida em poesia, né? Então isso é realmente uma coisa da qual não consegui fugir. Mas o teatro nós descobrimos assim, mais ou menos lá por volta de 1997. Por aí, né? Lá em São José do Rio Preto, que eu já tinha uma certa idade, né? E foi quando eu comecei a fazer algumas oficinas, a convite de amigos e tal, e acabei me entusiasmando e descobri que ali era o meu habitat, né? Vocês dois, o Augusto também é de lá? Sim. Também de Rio Preto, tá. Isso. E nós nos conhecemos, inclusive, numa oficina, né, do Amir Haddad, estava tendo um teatro de rua sobre um alto de Natal. O Amir Haddad, que é um consagrado teatrólogo de teatro de rua, né, Brasil todo, inclusive no exterior, e fazendo essas oficinas nós nos conhecemos e a partir daí começamos a desenvolver primeiro uma companhia que se chamava Atores do Alto, que eram os remanescentes desse alto de Natal, que faziam parte, né? E em seguida surgiu então a Companhia Recriapalhando, cujo nome tem assim uma tradução, recriar a criança, palhaço brincando. Gente, é recriar a criança, palhaço brincando. Tá. E por que isso? Porque a gente nunca viu o teatro apenas como o fato de fazer um espetáculo, de fazer teatral, mas o teatro como um elemento de transformação, porque ele mexe com as emoções humanas, ele faz você se confrontar, né? E por que recriar a criança? É justamente resgatar essa criança dentro de si mesmo, dos adultos, né? De qualquer pessoa, porque a criança é aquele ser sem censura, sem medo, sem muitas travas, e que se permite experiências, né? E recriar, então, essa criança para que você tenha de novo aquele ímpeto de vida que é a tua essência. Já não querendo interromper, já interrompendo, quer dizer, na verdade, o grupo não era um grupo pertencamente infantil, mas sim um grupo que trabalha com adultos,
mas tentando resgatar a criança que cada um tem dentro de si. Ou pelo menos os valores e a certa inocência ou a não censura, melhor dizendo, a não autocensura que a gente aprende a ter ao longo da vida e que quando resgatada faz com que a gente diga o que tem vontade de dizer. Se desbloqueie. Né? Esse grupo, a companhia, ela surge em 2001, é isso? Oficialmente em 2001, né? E nós envolvimos adultos, adolescentes, crianças, trabalhamos com o FEBEM, que era educandos, né, hoje a Fundação Casa, né? E 2001 são 13 anos. Quantas pessoas eram? Deixa o Augusto falar um pouquinho. Por favor. Que bom! Não, porque senão, né? Quantas pessoas eram essa... Olha, na verdade, assim, no início da companhia, como sempre trabalhamos em grupos, por exemplo, projetos que se envolvem com teatro de rua, Rio Preto tem uma tradição muito grande, São José do Rio Preto, em teatro, né, e festivais. Então, na ida do Amir Haddad, já era uma proposta de estar fortalecendo esse teatro de rua, né, trazendo um especialista. E o que acontece? Muitos jovens foram participar do projeto, pessoas com uma certa idade, e o Atores do Alto, que foi o primeiro grupo nosso, foram artistas que surgiram daquela oficina, daquele grupo que tinha lá, porque aí veio o projeto, teve a apresentação, e aí falou, peraí, e agora, o que nós vamos fazer? Então foi o momento que teve a ideia de se construir, vamos montar um espetáculo infantil, montar uma peça? Por que o infantil? Porque o infantil você leva para as escolas. Qual foi a primeira peça que você... Meu Presente de Aniversário, que é um texto que eu escrevi. Que é um texto do Guto. Já começou com teatro autoral? Já com autoral, né? É uma das coisas, eu acho que comecei a escrever primeiro que atuar. Né? Ok. E aí montamos o grupo, começaram a entrar as pessoas. Escrever teatro. Uhum. Você já começou escrevendo teatro? Sim, eu já, assim, uma das primeiras experiências minha no teatro foi escrever. Muita gente, tem muito grupo amador de teatro por aí. A própria Universidade Católica de Santos tem o grupo teatro que é experimental, que é o Gestos, e tem vontade de sair escrevendo peça. Uhum. Eu queria trabalhar um pouco, provavelmente no segundo bloco, mas vamos começar agora. Como é que é esse processo criativo? Uhum. Como é que você lê, aconselha alguém, como é que você lê peças primeiro para saber o formato? Como é que você criou isso? Olha, é interessante assim no ponto, vai muito da tua influência. Eu sempre gostei de ler muito, uma leitura, ler. Só que ao mesmo tempo eu nunca gostei de uma leitura estática. Você olhar aquela leitura, você olhar... Não, eu sempre achei assim que tinha que ter um formato, né? Então eu comecei a olhar muitos textos e falar, de repente pode criar uma ceninha, uma história aqui. Pegou um texto totalmente sem compromisso, vamos começar a brincar, vamos começar a se envolver com pessoas, ideias também, porque a gente escreve, mas você ouve muito. Né? Claro. Então, esse laboratório de você pegar o escrito e ao mesmo tempo estar dialogando e levar para um exercício, brincar, você começa a desenvolver o processo. Dizendo que a adaptação... Sim, de adaptação, às vezes, porque no texto. Caminho, você pode pegar um texto, por exemplo, assim, o jornal que não foi lido, por exemplo, uma brincadeira. Aí vamos criar uma situação em cima desse jornal que não foi lido? Como seria esse jornal que não foi lido? Foi aquele jornal que escorregou, escapou e a pessoa não conseguiu chegar até ela. Ou tinha alguém que não tinha interesse de mostrar esse jornal. Então, de repente, uma brincadeira nesse questionamento, quem tem o dom de escrevendo, começa a criar situações. Sim. Então, são laboratórios que você faz. Geralmente, no teatro amador, você não tem muita escola. Por isso que eu falo, mas vem cá, que método que você levou? Não, é amador. É aquele que juntou o grupo, aquele que tinha mais facilidade para estar escrevendo, começou... Não tem muito um parâmetro para começar a escrever, né? Eu quero especular um pouco mais sobre isso, falar mais sobre a Recriar Palhando, mas tem que ser depois do intervalo, a gente volta daqui a 1 minuto. É o tempo de você beber água e voltar.